E esse é mais um trabalho para os caras, o avesso dos coroas, o contrário dos caretas. Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao 5º dia do nosso Vlogmas, e hoje eu vou falar para vocês sobre o livro Pântano de Sangue, da série Os Caras, do escritor Pedro Bandeira. Esse livro é o segundo da série. Eu tenho um vídeo aqui no canal se vocês tiverem interesse do primeiro livro, que se chama A Droga da Obediência. Dá uma olhadinha aqui. E ele vai contar mais uma vez a história dos caras, né? Que é o grupo de 5 amigos: Magri, Miguel, Calu, Chumbinho e Crânio. Esses 5 amigos, eles são muito aventureiros, ousados, corajosos e defensores do bem. E nessa história, eles vão se envolver com o crime organizado no Pantanal Mato-Grossense. Tudo começa com a morte do professor de matemática Elias. Ele é o professor do Crânio, ele é o professor preferido do Crânio e o Crânio é o aluno preferido do professor Elias. Inicialmente, a polícia acredita que a morte do professor Elias se trata de um latrocínio, porque o corpo tem sinais de espancamento e possível tortura. Mas o Crânio não aceita isso e ele acha que tem alguma coisa errada nessa história. É aí que ele reúne os amigos dele e tenta convencê-los de que eles devem investigar a morte do professor e que tem alguma coisa errada aí, como eu já disse. Então o Crânio conta que ele conversou com a viúva do professor Elias e ela disse que nas horas vagas ele trabalhava como fotógrafo e que na última Semana Santa ele tinha viajado até o Pantanal, onde ele tinha tirado algumas fotos e ele estava tentando vender essas fotos para algum jornal ou alguma revista quando aconteceu a sua morte. O Crânio pede para ver essas fotos e elas estão numa caixa de slides bem organizadas, porque o professor ele era extremamente organizado. Então o Crânio começa a passar essas fotos e ver todo o trajeto que o professor tinha feito. E ele descobre que 3 fotos foram retiradas da caixa, porque elas são do final da viagem e elas estão no meio. Então quer dizer que estão faltando 3 fotos dali e alguém pegou e colocou elas, as 3 últimas, no lugar pra encobrir isso. E ele fica com aquilo na cabeça, conta pros amigos dele e tenta convencer o pessoal de viajar pro Pantanal e refazer esse trajeto que o professor Elias fez quando tirou as fotos. Mas o grupo não aceita muito bem a ideia de Crânio, eles acham que não tem nada a ver, que não tem nada demais nessa história e que a polícia que deve investigar o caso. Só que o Crânio não tira aquilo da cabeça e ele resolve, mesmo assim, viajar sozinho pro Pantanal com a desculpa de visitar a fazenda de uma tia que ficava próximo ao local onde foram tiradas essas fotos. Aí dias se passam, até que um certo dia o detetive Andrade aparece no Colégio Elite para dar uma carona pro Miguel. Durante o trajeto eles vão conversando e ele fala: olha, Miguel, eu tenho aqui a gaita do Crânio. Ele mostra e fala que a gaita foi encontrada junto a um corpo de um piloto de avião no Pantanal, dentro de uma canoa. Esse piloto estava com a mão mutilada, que tinha sido comida por piranhas, um tiro nas costas, apresentava algumas marcas de injeções nos braços. Foi encontrado no sangue dele resquícios de heroína. Naquele mesmo dia, mais tarde, os caras se reúnem com o detetive Andrade no Parque do Ibirapuera e lá o detetive Andrade mostra uma segunda evidência, que é uma jaqueta toda suja de sangue, que os colegas reconhecem como sendo a jaqueta de Crânio. É aí que todo mundo decide viajar pro Pantanal e descobrir o que aconteceu com o Crânio. Chegando no Pantanal, eles vão conhecer os outros personagens da história e aí eles vão tentar decifrar esse mistério, descobrir onde será que foi parar o Crânio. Como no primeiro livro da série, o escritor aproveita para dialogar com seus jovens leitores sobre assuntos políticos e sociais. Aqui ele traz o desmatamento, a poluição das águas, a poluição do solo, as consequências que essa poluição e o desmatamento têm pra gente. E ele trata também da luta dos índios com relação ao território e à cultura deles, para manter a cultura deles sempre viva. Então, uma leitura infanto-juvenil super legal, ela traz essas reflexões sobre os problemas sociais e políticos. E leiam Pântano de Sangue, Pedro Bandeira. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não se esqueça de clicar em gostei aqui embaixo pra mim, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e compartilhe, por favor, para me ajudar na divulgação. Um beijo!